Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, pedir o Espírito Santo que nos dê sabedoria nessa noite, amém? E as pessoas que puderem anotar, anotem a palavra, porque a palavra é muito boa, é muito forte. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 até o 38. Deus vai falar poderosamente. Glória a Deus. Santo Espírito do Senhor, derrama uma unção aqui nessa noite. A unção de cura. Trinta e seis. Observe. Disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a coser ou costurar, né? Em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha, com a roupa velha. Presta atenção nisso aqui. Como é que é interessante? Lá no interior, na roça de onde eu vim, muitas pessoas costuravam. Se rasgasse uma camisa, eles pegavam e cortavam um remendo lá e costuravam. Eu não sei se vocês ouviram falar nisso, mas lá no interior era assim. Alguém chegou a ouvir falar alguma vez? Ouvir alguém costurar? Pelo menos algumas pessoas ali já deu um sinal de vida. Já. Então, ali está dizendo que a rotura vai ser maior, porque não há concordância da roupa velha com a roupa nova. A roupa nova é para descartar a velha. Amém? Dispensar. Não é para a pessoa ir lá, digamos assim, chegava uma peça de pano, aí eles pegavam, cortavam um pedaço e colocavam naquele vestido que os homens e as mulheres tudo usavam vestido na época, nesse período ali. E então eu estava falando que não adiantava cortar roupa nova, colocar no remendo velho, porque no vestido velho, no tecido velho, porque a rotura seria maior. Claro que ela ia enfraquecer e ia rasgar. Vamos ver o 37. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornará. Se há um vinho e os odres estragarão. Ali, outra coisa interessante. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. O que era esse odres? Era um couro de cabra, que ele era costurado e colocava o vinho dentro dele. Mas era importante que colocasse no couro novo, porque o couro velho ele estava ressecado. E o vinho ele fermentava quando fechava, ele dava pressão e aí desperdiçava. Tanto o odre estragava como o vinho desperdiçava. E também, isso quer dizer também para nós, no sentido espiritual. Não adianta a pessoa querer o Espírito Santo se ela não se arrependeu ainda. Se ela não perdoa, se ela fala palavrão, se ela mente. Deus não vai colocar vinho novo em odre velho.
tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, como Jesus falou. Amém? Glória a Deus. Assim é a mesma coisa, é o remendo. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Amém? E agora, gente que estamos servindo a Cristo, nós não andamos mais pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Amém? Vamos ver o versículo 38. Glória a Deus. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Está vendo ali a explicação? E ambos juntamente se conservarão. Uma pessoa que nasceu de novo, que deixou o pecado, uma pessoa que está jejuando, uma pessoa que está se consagrando, uma pessoa que está santificando, ela quer uma vida nova. Então vai vir o Espírito Santo sobre a vida dela. E vai ser o odre novo, diga glória a Deus. Vai ser o corpo novo e o Espírito Santo que vai encher esse corpo, diga glória a Deus. Podemos ver isso aí lá em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo, diga glória a Deus. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, tem disposição, qualquer momento, qualquer hora, o Espírito Santo fala com ele, vai orar, ele pode ser 3 horas, 2 horas, meia-noite, 1 hora, ele está sempre pronto. Amém? Glória a Deus. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, igreja? Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para quando você abrir a boca e falar, o milagre acontecer na sua vida. A palavra ter poder na tua boca. Diga, eu creio nessa promessa. Aleluia. Vamos ver mais aqui, em nome de Jesus, Mateus 6. Mateus 6, versículo 6. Você deve ir para um lugar secreto. Lá em casa tem um lugar secreto. Tem um monte de oração lá na minha casa. Cheio de árvore, as pedras. Amanhã eu vou gravar um vídeo lá. Assiste amanhã no YouTube, no Facebook, vocês vão ver. Mas tu, quando orares, Jesus ensinando, ó, entra no teu aposento, quer dizer, no seu quarto, fechando a tua porta, ora a teu Pai, a Deus, que está em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, te recompensa como? Publicamente. As pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida, porque vai vir publicamente. Agora capítulo 6 ainda, versículo 6, versículo 16, versículo 16, 17. Mateus 6, 16, 17. Jejum, presta atenção. Vamos falar sobre jejum. Jesus está falando, quando jejuardes, não vos mostrei contristados, como os hipócritas. Por quê? Desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pastor, então tem que jejuar e não pode falar não? Não, depois que você jejuou com o propósito, as pessoas vão ver, poxa, como é que fulano está sendo abençoado? Aí ele vai e conta. Porque senão, se Jesus não fala que ele tinha jejuado, ele estava sozinho, ele jejuou 40 dias. Ninguém ia saber.
Estão entendendo o que eu estou falando? Mas os fariseus ali, eles jejuavam na segunda-feira, só na segunda-feira eles jejuavam. E eles jejuavam, talvez um dia, 2 dias na semana, e mostrava para todo mundo, triste, não fazia barba, não penteava cabelo, parecia até sexta-feira santa, igual tem muita gente aí em religião, não varre casa. Tem gente que já não gosta de tomar banho, aproveita. Não toma banho nesse dia, sexta-feira santa. Sabia que tem uma porção de gente que pega o embalo? Não gosta de varrer a casa, aí já pega na desculpa, né? Igual aquela música que o Erasmo Carlos cantava, pega na mentira, né? Então pegava na mentira. Porque é sexta-feira santa, verdadeiramente, Jesus entregou a vida por nós lá na cruz, às 15 horas, a hora do céu aberto, que é a hora 9 no calendário judeu. Ele diz, está consumado, diga glória a Deus. E eu gosto sempre de jejuar e entregar 3 horas da tarde, a hora do céu aberto. E o milagre vem, gente. Todas as vezes que você jejuar, você pode prestar atenção que você acabou de jejuar, algo vai acontecer. Algo vai acontecer, ou na sua família, ou na sua vida, num filho, numa filha, no marido. Aquela pessoa que tinha um vício vai largar, aquela pessoa que precisa de uma libertação vai ser liberta por causa do jejum. Porque, inclusive, tem o jejum que agrada a Deus. É aquele jejum que você faz para soltar as ligaduras da impiedade. Tudo que a pessoa faz lá no mundo, ela tem que deixar. E ela, para ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida na presença de Deus, ela tem que renunciar, tem que haver uma renúncia. E a pessoa jejuando, as coisas acontecem. Eu, antes de eu aceitar Jesus, eu jejuava 9 horas de joelhos. 12 horas de joelhos. Eu começava meia-noite, fiz 1 hora, segunda noite 2, até chegar 12. 12 horas fiz lá de joelho. Eu não era evangélico ainda, eu era católico na época. E eu já era dizimista fiel e a gente viu muita resposta. Eu mais a Júlia, muita coisa veio acontecer na nossa vida. Por causa da palavra, diga glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, amém? Vai lá, arruma o cabelo, faz a barba, em nome de Jesus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Só depois que você terminou, aí que você vai ensinar alguém, você vai falar para a pessoa fazer. Que a maioria das pessoas não jejua. Não são ensinados a jejuar. Quem lembra aquela Andréia espírita que veio aqui? Que ela viveu no ministério aí 5 anos. Como a família dela era toda do espiritismo, ela voltou para o espiritismo. E aí ela veio aqui. E o filho dela estava envolvido em coisas erradas. Eu falei para ela, Andréia, nós vamos jejuar e você vai jejuar. Jejuar, pastor? Falei, Casta de demônio só se expulsa pelo jejum e pela oração. Quem falou foi Jesus. E aí ela pegou e falou assim, incrível, eu fiquei numa igreja há muitos anos, nunca jejuamos, nem ninguém falou para a gente, nem ensinou sobre jejum. Vai ver que os líderes daquela igreja por onde ela passou, eles jejuavam. Mas como Jesus falou essa frase aí, quando estiver jejuando, não se mostre contristado, não se mostre, sabe, como se estivesse jejuando. Não saia tocando trombeta, falando, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você vai dar o testemunho depois que você conseguiu, que nem eu dou graças a Deus que eu consegui fazer 21 dias. 21 jejum. Eu terminei recentemente.
E eu tenho visto as respostas daquilo que eu pedi, eu vejo o nome de Jesus sendo glorificado. Amém? Glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos ver outra passagem aqui interessante, que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Você vê que o povo, na época nos dias de Jonas, jejuaram 3 dias, cidade, criança, todo mundo jejuou. Nós pregamos aqui outro dia sobre isso. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso quê? Coração. Isso com jejuns, com choro e com prantos. Se converter mesmo, deixar as lágrimas descer. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, e é o que? Tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diga glória a Deus. Então Deus quer que as pessoas se aproximem dele, se cheguem a ele, que as pessoas tenham fome de aprender, de ler, de marcar na Bíblia, de buscar. Vamos ver o 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta, alimentos de libação para o Senhor vosso Deus. 15. Toca a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. É a igreja coletiva, a igreja toda jejuar. Alguém de vocês aqui tem jejuado? Levanta as mãos. Só quem tem jejuado. Glória a Deus, bastante gente tem jejuado. Tem muitos que não estão jejuando. Você quer quebrar as barreiras, quer derrubar as muralhas, quer ver o problema ser resolvido? Jejua. O jejum, ele mortifica a carne e te alimenta espiritualmente. E tem pessoas que quando elas começam a jejuar, ela está tão carregada de coisa do mundo que ela fica nervosa. Ela vai jejuar, ela fica irritada. Os outros estão falando no ouvido dela, está irritada. Aí aquela pessoa tem que ir lá e tem que repreender, dobrar o joelho lá no quarto dela, falar com Deus, falar: Satanás, pode sair que esse corpo aqui pertence a Jesus. Essa carne está mortificada, santificada ao Senhor. Diga graças a Deus. E aí a sua vitória vai vir, o Espírito Santo vai vir, a vida financeira vai mudar, os frutos. Diga graças a Deus. Vamos ver o 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, quer dizer, da sua casa. Vai unir, vão para a igreja, vão buscar, vão santificar. Para quê? Vocês vão ver a resposta lá na frente. 17. Chorem os sacerdotes, ministros, que é os pastores do Senhor, entre os alpendres. Alpendre é no segundo andar. E o altar diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pródigo, para que os gentios
o dominem. Por quê? Diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Mesmo assim, tem muita gente que ainda pergunta no seu dia a dia, você está servindo Jesus aonde? Não viu a vida da pessoa mudar, mas às vezes é a pessoa que tem que mudar. Porque o jejum nunca vai mudar a Deus, é a pessoa que tem que mudar, e é de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Qual a terra que eu falo aqui hoje? São João de Meriti, o povo daqui. Amém? Verso 19. 2:19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, a prosperidade chegando, o mosto, que era o azeite, o suco da uva que ainda não tinha fermentado, e o azeite, e dele sereis farto, e vós não entregarei mais ao próprio entre os gentios. Quer dizer, não entregaria mais a miséria. 20, verso 20. Verso 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei uma terra seca, deserta, à sua frente, para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque Deus fez grandes coisas. Que tem pessoas que mesmo Deus está abençoando, Deus está honrando ela, mas ela não se preocupa em honrar a Deus. Por que tanta porta se fecha no dia a dia? Exatamente, porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo sempre. Vejo isso na terra dos viventes. 21. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Fala, o Senhor está sempre fazendo coisas grandes para nós. O Espírito Santo, irmão, está dando livramento todos os dias. Ó, quantas pessoas você vê morrendo do nada. Aí teve esse feriado aí agora há pouco tempo, as pessoas fizeram feijoada, não sei o que lá. Gente, mas foi tanta gente que morreu, tanto acidente, tanta coisa, tanto tiroteio. Por quê? Que o povo deixa de adorar o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e fez o homem, imagem e semelhança dele, para adorar um Deus de pau, de pedra, de metal, que não pode fazer nada pelo ser humano. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem mão, não apalpa, tem pés, não anda. É bíblico. Vamos ver 22. Não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Diga, o nosso pasto é verdejante. Aleluia! Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Quer dizer, a vide quer dizer a uva, e a oliveira, a azeitona, que vai dar o azeite. Passa para frente em nome de Jesus. 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa a medida
a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, temporã, e a seródia vem depois. Por que a primeira chuva que ele fala ali? Porque os agricultores da terra, que trabalham com terra, aram a terra, gradeiam a terra, preparam a semente, mas não põem na terra. Eles esperam a chuva vir molhar a terra, aí que eles saem semeando. E aí, quando aquela semente cresceu, teve vigor, teve força, pelaquela chuva que veio, você vê que quando na época da plantação tem chuva, tem trovoada, tem relâmpago, tudo para mover a terra, para fofar a terra, para quando eles forem plantar. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso aí eu me lembro muito lá, quando eu estava na roça, eu via muitos outros falando sobre isso. E essa chuva, a chuva que vem depois, essa que vem depois, ela é tão interessante, que é quando tudo tem o seu tempo de colheita. A irmã Júlia estava falando ali agora mesmo, tem o seu tempo para tudo. Quero que vocês entendam isso. Quando vem a chuva que vem depois, a temporã, é quando as espigas do milho estão enchendo. Se não chover naquele período, os grãos não crescem. Então, a chuva desce, vai para a raiz dela e as folhas do milho puxam a água. É um milagre mesmo, inexplicável. E ali as espigas ficam cheias. Aí você vai lá depois, você vê que passou aquele período, aquela chuva, aqueles cabelos de milho, que fica parecendo cabelo de boneca, aqueles cabelos secam. Aí você pode abrir que a espiga está cheia de milho. Amém? Os grãos, diga glória a Deus. Vamos ver agora, segue mais para frente, 24. E as eiras se encherão de quê? De trigo, é época de colheita. E os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Transbordarão de vinhos e de azeite. Época da colheita, época da fartura. Só que para nós que usamos a fé e a sabedoria, a colheita para nós é toda semana. A colheita, seja inverno, seja frio, seja calor, está lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 22. Marque isso na sua Bíblia. Gênesis 8, 22. 8, 22. Louvado seja Deus. Gênesis 8, 22. Por que desse 8, 22? Dessa bênção toda que vem aí? Porque um homem chamado Noé fez um sacrifício para Deus que agradou a Deus. E Deus falou para ele: olha, Noé, de hoje em diante a terra não será destruída com chuva. Não será destruída como foi anteriormente. Por que ele falou isso? Por causa dos homens. Olha lá. Enquanto a terra durar, a sementeira, a cega, o frio, a cega quer dizer colheita, o frio, o calor, verão, inverno, dia e noite, não cessarão de dar frutos. Amém? Então você pode trabalhar na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vai entrar outra semana, toda semana, pode estar chovendo, pode estar fazendo calor, pode estar fazendo frio, que a sua produção vai vir. Amém? Ah, pastor, mas eu trabalho de pedreiro, eu trabalho no Jaú, por lá de fora, limpando janela. Deus vai abrir porta para você trabalhar dentro da casa, dentro do prédio, para você não trabalhar por lá de fora. Quando parar de chover, você vai ter trabalho para fazer por lá de fora. Quem entendeu? E é assim que funciona. É só você não parar, já sai agradecendo, igual Josué. Josué falou com o sol e falou com a lua. Você vai falar com a sua produção do seu dia a dia. Diga glória a Deus. Voltamos lá para o capítulo
capítulo 2, versículo 27 de Joel. Fala assim, estou aprendendo bastante hoje. Fala, estou aprendendo bastante hoje. O Espírito Santo está me ensinando. Joel, capítulo 2, 27. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será o quê? Envergonhado. Se você estava passando vergonha, se estava sendo humilhado, em vez de vergonha, agora vai ser dupla honra. Fala, eu creio. Inclusive esse carnê que hoje andei passando até alguns aqui hoje de manhã, que eu mostrei aqui. Se você pegar aquele carnê e for ler aquele carnê, nós temos vários respaldos ensinando que Deus abençoa de janeiro até dezembro, do princípio até o final do ano, e abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa a sua geração. Haverá abençoar não é só financeira não, irmão, é na obediência, é no temor, amém? Glória a Deus. Diga, eu creio desse jeito. Louvado seja Deus. Põe 28 aí. Verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga glória a Deus. E os vossos filhos, os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Diga glória a Deus. Essa visão é uma revelação que Deus dá para as pessoas. Que antes que o mal vá acontecer, Deus, antes de falar com qualquer pessoa, Ele vai falar com você. Ele vai abrir os seus olhos. Se você quiser ouvir e obedecer, o milagre vai acontecer. Está lá em Amós 3:7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7. Gente, quem quiser ir terça-feira lá no Redentor, vai. Tem carro, pega o carro rapidinho e vai lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos e os profetas. Porque Deus, Ele vela para a palavra dele se cumprir. Aí em Amós 8:11, ele fala assim, olha, o Espírito Santo está falando aqui comigo, que haverá dias que haverá fome na terra e haverá sede. Mas não é fome de pão nem sede de água, de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Glória a Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei, quem é Ele que vai enviar, fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Porque tem muita gente na terra, a revelação é de Deus. Claro que a gente leu ali agora há pouco. Que Deus não te dá nada sem antes te revelar. Amém? Primeiro Ele fala com você, vai falar em sonho. Obrigado. Muito obrigado. Ele vai falar em sonhos. Vai falar, duas pessoas estão conversando perto de você, numa condução, qualquer que seja, você liga o rádio, a televisão, um versículo bíblico que alguém fala, você presta atenção, que Deus, você tem que ficar atento, que Deus vai falar com você. Como ele falou para Elias, Elias falou para Eliseu, se ficares atento quando eu for levado ao céu, então você vai receber a bênção. Mas tem que estar atento, tem que estar vigiando, amém? Que vamos ver uma passagem interessante.
Vocês acham que a palavra de Deus, fala assim, a palavra de Deus, ela é comida para nós, é alimento para a nossa alma. Jeremias 15, versículo 16. Achando as tuas palavras, logo as comi, foram gozo para minha alma, trouxe alegria. Jeremias. Ah lá. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo, a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado. O Senhor, Deus dos exércitos. Amém? Então, quando você acha a palavra, você encontra a palavra de Deus. Rafael, opera ali para mim, por favor. As coisas acontecem na sua vida. Falei, eu creio. Essa palavra é fiel. Porque Deus vela para a palavra dele se cumprir. Jeremias 1,12. 1,12. Ele vela para a palavra dele se cumprir. Capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Anotem isso, gente. Sabe, eu li isso aí tem uns 10 ou 12 anos. Só que quando você lê, ela sai do papel e passa para você. Mas você tem que estar sempre praticando. Quando você estiver trabalhando com uma palavra que te leva, digamos que vai falar um assunto de prosperidade, ela vai levar você sempre revelando para você encontrar, até você chegar ao ponto de dizer assim, agora sim, eu creio que a minha bênção chegou. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Tiago 5. E olha só que coisa interessante. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e guardando-o com paciência, até que receba a chuva temporânea seródia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Tiago está falando para as pessoas ser paciente, porque ele está falando da volta de Jesus, que muitas pessoas naquela época deveriam já estar se levantando contra ele, que você falou que Jesus ia vir e não veio. Ele seja paciente. Olha lá. Jesus primeiro, vai haver muita colheita nessa terra. Vai ter muita gente se chegando a Deus, irmão. O circo vai apertar. Você está pensando o quê? Muitas pessoas vão correr para os braços do Senhor desesperado. Eu não disse aqui que vai haver fome, vai haver sede? Se está escrito é porque vai. Deus não falha. 8. Sede vós também paciente, você que já tem experiência. Seja paciente com aquela pessoa que não entende nada. Você fala que vai chamar ela para jejuar, ela diz, que jejuar coisa nenhuma, você acha que eu vou ficar com fome? Jejum não é ficar com fome. Jejum você tem opção. Você pode fazer o jejum, beber água, de legumes, 14 dias, 21 dias. Amém? Beber água. Pode fazer das 6 da manhã às 6 da tarde. Ou das 6 da tarde de hoje, assim, até amanhã às 3 da tarde. Deus vai te dar força. Amém? Porque tem muita gente que critica muito tipo de jejum. O importante é que você faz e vai ter o seu resultado. O que os outros pensam, o que eles falam, isso é problema deles. Não paga a tua conta? Paga. De jeito nenhum. Então Deus vai te honrar porque você está obedecendo de alguma forma. O milagre vai acontecer na sua vida. Diga, eu creio.
Aleluia. Sede vós também paciente, fortalecei-vos no Senhor, nos vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando, amém? Você acha que está tão distante assim? Não está, não. Lá no livro de Joel, no capítulo 2 mesmo, que a gente não começou do começo, diz que a lua vai escurecer, as estrelas não terão o brilho, aí o povo vai ficar desesperado, correndo para um lado e para o outro, querendo Jesus. Se hoje você pode servir Jesus, é melhor você servir hoje. Amém? Vai esperar problema? A gente tem que fugir de problemas. Amém? Afastar da aparência do mal, daquilo que só vai te prejudicar. E colocar sua vida no altar todos os dias da tua vida, porque a sua bênção é muito grande. O que Deus tem preparado, gente, é tão grande para nós, mas é inexplicável. Por quê? Nós já estamos com Ele crucificado. Quem aí já é batizado? Glória a Deus aí, o povo batizado. Tem ninguém aqui que não é batizado, só uma criança. E nós vamos ver isso aqui no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Tudo que o homem semear, isso também vai acontecer o quê? Vai colher. Use hoje a tua fé, use hoje a paciência com aquela pessoa. Se eu não estou com vontade na igreja hoje, ora por ela. Amém? Faz um jejum por ela. Nunca deixa ela de lado. Porque se deixar, a brasa ficar fora do altar, ela apaga. Fora do braseiro, né? Eu estava ouvindo um pastor contando, o pastor José estava contando, que tinha um rapaz lá na igreja dele, mas se achava o bola da vez. Tudo ele sabia, tudo que o pastor ia falar, ele já sabia. E o pastor falou, tá bom. Certo, pastor, vou dar um tempo em casa, depois vou fazer uma faculdade, depois vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pastor, tá bom. Aí o pastor deixou passar uns 20 dias, foi lá na casa dele. Aí chegou lá, ele estava barbudo, esquisito, com vergonha de voltar para a igreja. E falou, pastor, estou me sentindo assim para baixo, desanimado. Aí o pastor falou, você é a brasa que saiu do braseiro, meu filho. Tira uma brasa. Eu sei que vocês não é desse tempo. Não é que eu tenha mais de 100 anos, não. Não é isso. Mas lá na roça, eles botavam aquelas brasas dentro daquele ferro de passar roupa. Vocês não conheceram? Alguém de vocês chegou a alcançar? Hein? Ih, rapaz, tem muita gente com mais de 50, de 60 aqui. Toda, tá vendo? Junto comigo, na mesma fila. $23 em cada dedo, né? Então, vocês lembram que se as brasas apagassem, poxa, né, tinha o ferro, custava esquentar. Não adiantava, né? Tinha que ficar soprando ainda. Para acender, eu me lembro, né? E eu sou novinho, gente, graças a Deus, né? E lá no fogão de lenha, isso vocês não participaram. Fogão de lenha vocês não participaram. É mesmo, passava até aquele barrinho nele por fora para ficar bonito, né? Com bucho, eita, coisa gostosa. Fica falando da fome. Então, pegava aquelas bloa de milho e colocava na última trempa em cima daquelas brasas
e por cima colocava em cima de uma tampa uma porção de brasa de manhã. Abriu o negócio ali e crescia o bolo até em cima, assim, mas estava uma delícia. Quanto mais você comia, ainda botava erva doce no meio. Não sei que negócio de botar erva doce.